A paz do Senhor Jesus para a sua vida. É um prazer te ter aqui comigo. Meu nome é Lisiane e hoje nós vamos decorrer essa conversa. Como é o título dele? Venci, consegui, Deus me libertou já faz alguns anos de uma depressão ao qual me debilitou, ao qual me trouxe tristezas, angústias por 8 anos. E Jesus me curou, Jesus me restaurou. Me deu estratégias para lutar, para me fortalecer. E eu quero dividir com você. E eu espero que essas palavras, por mais que possam ser simples, de alguma forma possa tocar você que está aí do outro lado. E se você estiver passando também por problemas de ansiedade, depressão, saiba que também Deus tem poder para te curar, para te dar estratégia. Se você talvez conhece alguém que também está sofrendo com essa grande assolação, você também pode ser canal de bênção para a vida dessa pessoa. Então eu te convido a ficar até o final desse vídeo, me acompanhar neste grande testemunho que eu tenho para contar para você. Tudo começou quando eu engravidei. Eu casei jovem, com 16 anos. Aos meus 18 anos, eu tive o meu primeiro filho. O meu filho Samuel foi um filho amado, desejado, não foi um filho que simplesmente veio, então eu vou cuidar, eu vou criar. Não, eu desejei tê-lo, eu orei por ele, eu orei pelo nome dele. Nós achamos um nome com significado, Samuel, chamado por Deus. Então eu almejei aquela gravidez. Eu fiquei muito feliz, eu fui uma grávida muito feliz. Mas eu passei muito mal na minha gestação, de náuseas, vômito. Eu não ganhei peso na minha gestação. Eu sempre fui mais gordinha, sempre um pouquinho acima do meu peso. Na época eu pesava 58 quilos quando eu comecei a minha gestação. Ao findar da gestação eu estava com 62 quilos. Então foram 4 quilos apenas que eu ganhei na minha gestação toda, porque eu passava muito mal. E as minhas vitaminas, vamos dizer, do meu corpo, eles foram no pé. Quando eu tive o Samuel, o meu peso, que anteriormente era 58 quilos, foi para 49, 48. Eu fiquei muito fraca. Eu tive cesariana e eu lembro que na época eu ficava muito tempo sozinha. Meu esposo precisava trabalhar, minha mãe precisava trabalhar, não podia ficar comigo. E eu ficava muito tempo sozinha. E depressão pós-parto, se você fazer uma pesquisa, você vai entender que é algo muito dolorido. Eu tinha medo de ficar com meu filho sozinha, medo de fazer algo para ele. É algo assim que destrói, dilacera ao nosso coração como mãe. Eu nunca imaginei passar por aquilo. Meu esposo precisava trabalhar, como eu já disse, então eu não tinha ninguém para conversar. E como faz falta uma amiga. Como faz falta para as mamães uma amiga que vá lá e ela ouça você, ou ela segura o bebê para você tomar um banho, ou ela simplesmente te faça companhia. Porque existe um bebezinho que veio, mas existe uma mãe que precisa de cuidados. E por passar por muito tempo sozinha, sem recursos, vamos dizer, de pesquisar aquilo que eu estava sentindo, querendo ser forte, não querendo ir no médico, procurar ajuda, pensando que eu iria conseguir, sabe? E eu levei por muito tempo, vamos dizer, empurrando com a barriga. E então, quando eu vi que eu já não aguentava mais, eu conversei com meu marido e eu falei, eu não suporto mais ficar em casa, fechada, sem ter ninguém para conversar, com medos, com grandes aflições dentro de mim. Foi aí que eu comecei então a trabalhar com meu esposo, né? Ele trabalhava com vendas, representante de uma empresa, então eu comecei a trabalhar com ele, a minha mãe foi trabalhar sozinha e então eu já não ficava mais tanto tempo sozinha, mas o dano já havia sido feito. E sabe, muitas vezes o que mais dói, principalmente para quem serve a Deus, para quem vai à igreja, para quem está ali constantemente buscando ao Senhor, é quando você ouve pessoas dizendo, é falta de Deus. Ou é porque você está pagando algo que você fez, ou é porque você não está buscando o suficiente de Deus. E só eu sabia a minha intimidade com Deus. Só eu sabia o quanto eu me prostrava diante dele. E sabe, a oração é uma das terapias melhores para a nossa vida.
Eu podia estar sofrendo angústias, tristezas, e eu dobrava meu joelho. E quando eu orava e chorava, eu sabia que eu levantaria dali melhor. Então, procure orar e chorar nos pés do Senhor. Sabe quando você não tem um amigo para estar perto de você? Existe alguém que está ali, bem pertinho de você, palpável com os teus olhos da fé, que é Jesus, que é o teu Espírito Santo, que está dentro de você, que está dentro de mim, que habita em nós. E que leva, a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis ao Pai, as nossas aflições, as nossas angústias. E então eu comecei a trabalhar junto, mas isso foi trazendo outros problemas, porque o Samuel ele cresceu dentro de um carro. Nós colocamos uma cabeceira, de aquelas que passavam, que ia o pendrive, DVD, então ele assistia desenhinhos, né? Eu lembro do Relâmpago McQueen, esses desenhinhos infantis. Só que atrasou a fala dele, ele demorou muito tempo para falar, para poder interagir, assim, a vidinha dele, o andar, até mesmo no peso dele interferiu. Então, há coisas que nós precisamos buscar ajuda da forma correta. E passou-se anos de nós trabalhando e nós se dedicando para nossa família, mas mesmo assim, eu não era feliz. Eu olhava para fora de casa, eu podia olhar os pássaros cantando, mas eu não conseguia ver alegria. Eu podia olhar o sol lindo raiando lá fora, mas no meu coração havia tristeza, havia angústia, havia sofrimento. Sabe, minha mãe me ajudou no que ela pôde, comprando remédios. Meu marido pesquisou de todas as formas, depois de passado um tempo, que aí a internet começou a ser mais acessível, a pesquisar remédios, pesquisar chás que ele poderia fazer para mim. Ele passava noites em claro comigo conversando. Como é bom você ter um companheiro ou uma companheira que está de verdade com você naquela batalha. Ele se doou tanto e eu agradeço a Deus que Deus colocou ele na minha vida porque foi o canal de bênção para minha vida. Eu lembro que à noite, muitas vezes na madrugada, eu contava para ele as minhas tristezas sem medo de falar. Porque uma pessoa que está com depressão, o que ela precisa é de um amigo de verdade. Alguém que vai abrir os ouvidos e fechar a boca, que não vai te julgar, que ela tenha confiança, você precisa ser confiável. E você deixar, né, eu costumo dizer, você deixar um barquinho no meio do mar, furado, ele vai afundar na certa. Então, tente trazer essa pessoa para a praia novamente. Tá com problemas? Tente trazer ela novamente. Tente trazer solução daquele problema para a vida dela. E você vai estar acumulando tesouros no céu para a sua vida. Haverá galardão para tudo que nós fizemos nessa terra. Se você talvez conheça uma amiga, um amigo, alguém, um parente seu que está passando por isso, tire ele deste buraco, tente ajudá-lo, chame para conversar, seja fiel àquela pessoa. Chame para tomar um sorvete, chama para fazer coisas simples, mas tente tirar ele daquele momento tão difícil da sua vida. E muitas vezes na madrugada eu lembro que ele sempre falava para mim: amor, existem dois lobos dentro da sua mente, o lobo do bem e o lobo do mal. Aquele que você mais alimentar é aquele que vai sobreviver. E aquele que você não der alimento, ele vai morrer, ele vai entrar em falência. E ali eu tentava nutrir os meus pensamentos. Estratégias que o Senhor vai nos dando para nós conseguirmos sair daquele momento tão difícil. E eu lembro que eu acordava de manhã, mesmo que eu não tivesse alegre, mesmo que eu não tivesse feliz, eu olhava para a janela e eu dizia: hoje eu vou fazer o meu filho, o meu esposo feliz. Hoje eu vou fazer o meu melhor café da manhã. Hoje eu vou viver esse dia como se fosse o último. E por vários dias, por vários anos, eu citei a mesma citação. E eu lembro que eu falava bastante aquele versículo que na Bíblia: por que está abatida a minha alma e por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Por que está abatida a minha alma e por que se perturba dentro de mim? E várias repetições. Por quê? Porque existe alguém que pode nos livrar.
E eu, depois de 6 anos, eu engravidei novamente. Eu tinha muito medo de engravidar. Até hoje, assim, por mais que eu me sinta liberta, curada, restaurada, outra mulher, ainda ficam cicatrizes, porque vem a cura, vem o milagre, mas nos deixam marcas, nos deixam lembranças. E quando eu olho uma mãezinha grávida, eu oro no meu pensamento que o Senhor não permita essa mãezinha sofrer o que eu sofri. E isso é espontâneo, mesmo que eu não queira, isso vem. É uma oração que existe dentro de mim quando eu vejo uma mãezinha que está grávida, que ela não venha sofrer o mesmo sofrimento. E eu engravidei do Gabriel, só que do Gabriel eu também foi esperado, também nós planejamos, porque por mais que eu vivesse com aquele turbilhão de coisas na minha mente, eu tentava ser feliz. Eu levava a minha vida, eu trabalhava, eu me esforçava, eu ia na igreja. Mas quando eu engravidei do Gabriel, eu trabalhava tanto, né? Nós trabalhávamos com os produtos, com a representação, nós trabalhávamos com decoração de festa, então eu estava agitada, a minha mente estava ocupada. É como diz, né? Uma mente vazia é oficina do inimigo. E é verdade. Quando nós estamos com a nossa mente sem ocupação, acaba o inimigo lançando flechas, dardos inflamados. Ainda mais que as pessoas elas têm o costume de dizer, né, que é o inimigo na vida da pessoa. E não é. Ele é aquele que se aproveitou das circunstâncias. É quando você fica doente, que a sua imunidade cai, que as suas vitaminas caem, e ele vê a sua deficiência naquele lugar, naquele momento, naquela área da sua vida, e ele vai te atacar ali. Ele é um aproveitador das circunstâncias. Isso que o diabo faz, ele se aproveita das nossas fragilidades e ele tenta contra a nossa vida, mas ele não é maior que o nosso Deus. Então, eu estava muito ocupada e graças a Deus eu não sofri tanto quando eu ganhei o Samuel. Mas mesmo assim eu vivia com aqueles sentimentos. No total foram 8 anos de sofrimento. Mas chegou um momento que eu disse, eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais, sozinha eu não aguento. Por mais que o meu marido, ele pesquisou de tudo. Gente, ele pesquisou remédios, como eu estava dizendo antes, chá. Ele fazia chá e ele me dava. Ele não falava, olha, tal chá é bom. Não, ele fazia, ele procurava, ele comprava. Ele ia nas casas de cereais, ele comprava chá que era bom para depressão. Melissa, alecrim. Remédios que Deus mexeu na natureza. Esses 2 remédios é um dos remédios assim que eu posso estar nervosa, porque hoje em dia a gente fica nervoso. Claro, todo mundo tem seus problemas, suas adversidades, né? Não como antes. É normal do dia a dia. Então, eu faço uma xícara com alecrim e melissa, pronto. É como se desse uma paulada na ansiedade e eu fico bem. Então, são remédios que Deus deixou na natureza. E ele pesquisou, tem doutores, tem médicos na internet hoje em dia que eles falam verdadeiramente, eles falam para as pessoas que existem soluções para a gente buscar ajuda. Muitas vezes a falta de vitaminas no nosso corpo vai causando deficiência no nosso corpo e vai fazendo com que a gente fique cada vez mais doente, até que o nosso corpo não aguenta mais, ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda. Através de todos esses turbilhões e sentimentos, ele está pedindo ajuda. Então, meu marido pesquisou. Ele tem um doutor que foi muito bom, que ele estudou bastante os vídeos dele, que é o Dr. Dayan Siebra. E ele ensina chás, remédios para todas as áreas, né, que você precisa, que a gente precisa de vitaminas, né? Então foi muito bom. E tudo que ele aprendeu, tudo que ele estudou, ele não teve preguiça de estudar, ele não teve preguiça de cuidar de mim. Ele comprou também um hormônio do amor, que fala o hormônio, se eu não me engano, é ocitocina. Era um sprayzinho nasal, que normalmente esse remédio, esse hormônio, ele é usado para mamães quando tem bebês, para a mamãe poder criar aquele vínculo com o bebê. Então, aquele hormônio, ele faz com que a pessoa se achegue a quem tiver ao redor dela, né? Transmitindo aquele achego, aquele aconchego, a quem convive mais com aquela pessoa.
Então ele buscou de todas as formas. Mas chegou um nível, um pico assim, que eu já não aguentei mais. E eu falei, eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar alguém que vai me ajudar. E eu lembro que eu fui no médico e ele me deu sertralina. É um dos ansiolíticos, acho que mais fracos que existem, né? Que eles dão os primeiros esses. Só que no meu caso, eu não sou médica, não sou psicóloga, eu não sou nada disso. Estou contando aquilo que eu passei. Mas hoje eu quero te dizer, te informar que existem tratamentos, né? Não somente ansiolíticos, mas perguntar para o médico, chegar e falar, doutor, como estão as minhas vitaminas? Como estão a minha vitamina B12? Como está a minha taxa de hormônios? Sabe? Porque muitas vezes a gente chega lá e a primeira coisa que eles dão pra gente é ansiolítico. Mas isso não vai tratar a causa daquilo que nós estamos passando. A deficiência de vitaminas, de minerais no nosso corpo, né? Eu sou bem leiga nisso, tô falando somente aquilo que eu aprendi através daquilo que eu passei, daquilo que nós tivemos que pesquisar. E eu lembro que o médico me deu pra mim tomar sertralina. E eu tomei por 3 meses. Eu lembro no 16º dia que eu estava tomando, ao mesmo tempo que eu tinha vômito, eu tinha vontade de ir no banheiro, eu tinha calafrios, me saiu uma bola no meu seio do nada. E eu fui pra UPA e o médico falou, não, isso é reação do remédio. E eu tomei por 3 meses aquele remédio. Mas quem tomou ou toma ansiolítico sabe que também esses remédios eles ajudam, e eu não estou falando de forma alguma para você parar, eu não estou falando de forma alguma para você interromper o tratamento que você está fazendo com o seu médico, eu só estou te falando que existem maneiras para incluir no seu tratamento, que são as ervas medicinais, que são também as vitaminas que você precisa chegar para o seu médico e pedir um exame para ver como estão as suas vitaminas. E quem toma ansiolítico sabe que a libido, ele derruba. E eu lembro que eu falei pra Deus, Deus, eu tenho um casamento que eu preciso manter. E aquele remédio, ele tirou totalmente a minha vontade de estar com o meu esposo. O meu marido, ele é um homem viril. O que é um homem viril? Um homem saudável. Uma mulher saudável. Automaticamente são desejos que nós temos de estar com o nosso parceiro. Isso é ser um homem viril. Eu lembro que eu falei pra Deus que eu não queria tratar algo da minha vida e destruir com a outra área da minha vida. Eu sei que o principal de tudo é cuidar daquela área onde você está sofrendo naquele momento e o teu cônjuge tem que entender. Sim, ele me entendia, mas era algo que me fazia eu sofrer. Eu não queria estar perto dele, eu não queria ter relações sexuais, eu não queria. Aquilo me trazia um incômodo muito grande. E eu falei pra Deus, Deus, eu quero me curar, mas eu quero me curar por completo, me dirige os passos, me cuida, me dá direcionamento. E então nós começamos a fazer tratamento com chás, com remédios naturais, com vitaminas, introduzindo vitaminas, tomando as cápsulas de vitaminas. Sabe, Deus, ele nos dirige os nossos passos, ele nos mostra. Mas sabe, eu tive uma experiência com Deus espiritual no meu momento mais triste da minha vida. Que foi quando eu disse para Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver nessa situação. Eu preciso que o Senhor me ajude, entre com providências, mova ao meu favor alguma coisa. Eu preciso ser sarada, eu preciso ser restaurada, fortalecida. Isso não pertence a mim. Foi quando eu falei para Deus, Deus, eu vou fazer uma campanha de oração de 7 dias. E ao findar dessa campanha eu preciso ouvir resposta, eu preciso ouvir o Senhor falando comigo, o Senhor me restaurando, o Senhor me curando. Eu preciso de algo que venha da parte de Deus. Porque agindo o Senhor, quem impedirá na nossa vida? Agindo o Senhor não tem nada. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E essa doença não é nada para o Senhor, porque o Senhor levou sobre si, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E eu não aceito mais isso na minha vida. E eu lembro que 7 noites, 7 madrugadas, que muitas vezes eu não orava.
Muitas vezes eu chorava, muitas vezes eu derramava as minhas lágrimas, mas não tinham palavras. Mas sabe quando a gente sente que o Senhor recebeu, porque o próprio Espírito Santo vai levando a ele com gemidos inexprimíveis e chegando ao Pai com os nossos pedidos, o próprio Jesus intercedendo à destra do Pai pela nossa vida, eu sentia que Deus estava escutando e Ele iria agir. Na sétima noite, no sétimo dia, quando findou a noite, no domingo, eu fui na igreja. Tinha um pastor que eu não conheço, eu não conhecia sua vida, ele não me conhecia e ele iria ministrar. Por isso que eu digo que quando Deus quer falar conosco, Ele nos encontra, Ele nos acha onde nós estivermos, no fundo da igreja, de cabeça baixa, Ele está nos vendo. O que nós precisamos é chamar a atenção de Deus e não de homens. Quando nós chamamos a atenção de Deus, Ele usa homens para falar conosco, mulheres para falar conosco. Chame a atenção de Jesus hoje, se você tem alguma necessidade, Ele está pronto a te ouvir. E eu lembro que aquele pastor, ele veio à minha direção no meio da mensagem e ele falou: hoje eu quebro os ferrolhos do inferno contra a tua vida. E a partir dali, eu vi o refrigério de Deus na minha vida. Eu vi a restauração de Deus na minha vida. Eu lutei de todas as maneiras, de todas as formas para ficar bem. O Senhor sempre tentando me mostrar, né, dirigindo os nossos passos com coisas da natureza, sim, porque Jesus usa um remédio para nos curar. Mas muitas vezes Ele nos leva também ao estreito, para nós entender o que Ele está fazendo na nossa vida, nós compreender que nós temos que entregar sobre Ele todas as nossas ansiedades e ter a certeza que Ele tem cuidado de nós, Ele está cuidando de nós, Ele está nos fortalecendo todos os dias. E a partir dali eu comecei a me recuperar, a sarar. Eu ainda tomo vitaminas, tomo a vitamina B12, tomo tem as vitaminas que elas vêm completas, né, em cápsulas. Eu tomo a minha maca peruana, como eu disse, a falta de libido quando a gente toma os remédios ansiolíticos acontecem, mas também podem acontecer no normal, né, as nossas taxas de hormônios caírem e nós precisarmos até mesmo no nosso relacionamento. E talvez o seu relacionamento hoje também, você não esteja com vontade, prazer de estar com o seu cônjuge. Também existem formas, remédios. Maca peruana é uma raiz ao qual Deus deixou na natureza. Procure seu médico, peça a ele. Se você tem medo de fazer uso de qualquer que seja, o remédio pode ser natural, procure seu médico e peça. Né? Procure ajuda. Tente se livrar de todas as formas disso que você está vivendo. Procure a ajuda de Deus, porque Ele é sobre todas as coisas. Mas também não fique de braços cruzados. Pesquise, corra atrás. Talvez se é seu esposo, filho, filha, e ele não tem força, faça por ele. Ajude. Tente tirar ele do fundo do poço. Leve ao médico, leve a um psicólogo. Nós não precisamos sofrer sozinhos. Nós precisamos de recursos muitas vezes. Muitas vezes precisamos de um remédio que Deus usa para nos curar também. Um chá que tem na natureza para nos fazer o nosso corpo se reerguer. Então, procure ajuda. Não sofra sozinho. E você tem aquele que é maior na sua vida. A Bíblia diz que Ele dirige os nossos passos. Ele nos dá instrução, Ele nos dá ensinamento para que a gente venha viver uma vida boa nessa terra. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e Ele quer te ver bem. E eu quero deixar para o seu coração que não existe luta que não tem fim, não existe noite que não venha o amanhecer. E por muitas vezes eu falei, hoje eu estou passando na noite, eu estou no período de trevas na minha vida, na escuridão, mas vai raiar o dia. A nossa luta, ela ocorre enquanto nós estivermos enfrentando os nossos problemas. Essa é a noite. Mas estamos enfrentando a noite. Mas temos a certeza
que vai raiar o amanhã. Vai nascer o sol de novo. O dia vai raiar novamente para nossa vida. Então não aceite sofrer sozinho. Busque ajuda. Busque ajuda de Deus. Busque ajuda de quem você puder. Corra atrás daquilo que vai te trazer grandes benefícios. E eu espero de alguma forma ou outra ter ajudado alguém que está aí do outro lado a você se cuidar, a você procurar ajuda, conselhos, procurar estar com quem pode te ajudar, quem quer te ajudar, te abraçar. Sempre haverá pessoas que Deus vai enviar no nosso caminho para ser verdadeiros anjos e vão nos ajudar. Haverá sempre pessoas em nome de Jesus. E se você vê alguém sofrendo, faça isso por ela. O Senhor quer nos ver bem, felizes, alegres. E hoje eu espero com as minhas simples palavras que de alguma forma Deus venha tocar no teu coração e de alguma forma eu possa ter te ajudado. E essa foi a minha história, o que eu passei na minha vida, aquilo que eu carrego, as minhas experiências. E se você também tem alguma experiência que você queira contar, deixa nos comentários. Talvez assim mais alguém possa se identificar e uns vão ajudando os outros, né? Então, se inscreve no nosso canal e seja sempre muito bem-vindo por aqui. Nós fazemos vídeos de rotina também, da igreja. Estaremos por aqui, fazendo a vontade de Deus, sendo feliz, porque hoje posso me contar curada. Eu creio que Deus, ele tem cura, ele tem milagre, ele tem prodígio para fazer na vida de todos nós. Fica na paz do Senhor Jesus, até uma próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Amém?